Muito bom dia, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, um programa de 1 hora. Como é bom fazer programa de 1 hora, onde a gente tem tempo para conversar, para aproveitar o entrevistado que está aqui comigo. E hoje eu estou recebendo ele mais uma vez, hein? Ele não pode reclamar de mim. Estou recebendo ele, Dr. Marcos Fernandes. Bem-vindo, Marcos. Olá, Samira, como vai? Prazer estar aqui, parabéns pelo seu programa. Esse semestre é a segunda vez, hein? Rapaz, não fala isso no ar, que dá BO pra mim. Então. A turma vai ficar com ciúmes. Mas são 2 livros, né? São 2 livros. Tá aqui hoje Marcos Fernandes, veterinário, terapeuta, constelador, psicanalista. O cara não para. Tá tendo o Jogo do Brasil e ele tá aqui. É uma coisa enlouquecedora. Só quem estava aqui na segunda-feira para saber, veio e fez programa ao vivo, bonitinho. Não é? Chegou gravou antes da programa. hora, gravou um programa, fez tudo bonitinho, cumpriu a tabela. Cumpriu a tabela direitinho. Quem está vendo no vídeo, tá aqui o seu novo livro. Tem lançamento dia 18 de dezembro, aqui pertinho da Vibe Mundial, na livraria Martins Fontes. O livro Síndrome Familiar Multiespécie. Mais um tema para a gente abordar com Marcos Fernandes, para entender cada vez mais, né? Quanto mais a gente ouve sobre o assunto, quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender e ter dúvidas. E quando a gente tem dúvida, a gente pergunta. Quando eu falo, tá aqui assim, gente, Síndrome Familiar Multiespécie, método Marcos Fernandes. Ele agora tá que tá. Muito bem. Ele que publicou o livro e mais um filho. Mais um filho. No seu mapa astrológico saiu quantos filhos? Você lembra? Olha, não sei. Nunca viu? Eu vou fazendo filho, né? Você vai fazendo filho. Vou fazendo. Pai quem cria. Né? Fisicamente ele tem um. Fisicamente. Tá lindo, tá um lindo moço. Mas aqui os livrinhos é um atrás do outro. Você vai, conforme você vai estudando, você tem a necessidade de escrever, de colocar no papel todo esse ensinamento, até para compartilhar e para ter também um material sobre o assunto de forma mais real. Verdade, Samira. Esse ano 2022 foram 2 livros. De fevereiro a outubro, eu escrevi 2, né? Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, que a gente fez entrevista, lançou o livro 23/10, e o livro Síndrome Familiar Multiespécie. Mas um tem a ver com o outro, né? Tudo tem a ver. Uhum. Esse livro fecha um ciclo da minha vida profissional. A semana que vem, eu faço 30 anos de formado. Olha! E ele veio com chave de ouro. Olha, nada é por acaso, né? Outro dia eu estava pensando. E eu só me dei conta disso concluindo o livro. Eu coloquei nesse livro todos os cursos que eu fiz, os 30 anos de consultório, né? Enfim, toda a minha experiência, minha bagagem, minha vivência está nesse livro. Mas de uma forma bem mais prática, né? Muito objetivo. A gente, conforme vai passando os anos de carreira, vai ficando mais prático, não é? Vai. E não é prático de praticar só, né? Prático mesmo de facilitar o dia a dia. Exatamente, Samira. Porque a gente vê que o essencial é simples, né? Bert Hellinger, né? A gente não tem... Constelação. A gente complica demais. Então, as constelações estão aí imperando. São 7 autores que eu coloquei, que eu busquei. Eu tive como base esses 7 autores. Foram através das técnicas e filosofias deles que nasceu o livro, associado à minha experiência de consultório. Você começou como veterinário? Como veterinário. Conta um pouquinho pra gente, quando que você começou a pular da veterinária, né, da medicina veterinária para outros campos, até chegar nesse estudo multiespécie? Eu formei em 92, 99 eu fiz especialização em homeopatia veterinária, 2014 eu fiz formação em psicanálise, 2018 constelação familiar e 2021 medicina germânica. Então esse foi meu caminho, né? A veterinária, a homeopatia, a psicanálise, a germânica, a constelação e depois a germânica. Foi esse o caminho da minha formação. E uma complementa a outra, né? E hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus,
quem projetou tudo isso deve ser deve não, né? É uma inteligência superior, né? Porque um assunto se conecta completamente ao outro. E na ordem, né? Na ordem. E na ordem. Quando eu esgotava um assunto, vinha outro. E assim, é impressionante. Eu fico assim, admirado. Ainda espiritualista que sou, a sincronicidade como tudo aconteceu é impressionante. Você acredita que nada é por acaso, então? Não. Eu começo no século XVIII com Samuel Hahnemann, pai na homeopatia, e termino com Rupert Sheldrake, né? O único autor que eu me baseei que está vivo, né? Com uma certa idade, grande pesquisador de Cambridge, né? E os outros? Então você começou com Samuel Hahnemann, Isso. Médico. Esse é da homeopatia. Homeopatia, pai da homeopatia. Pai da homeopatia. Século XVIII. Tá, e depois? Freud, médico, psicanálise. Médico neurologista, pai da psicanálise. Pai da psicanálise. Depois? Jung. Médico psiquiatra suíço, pai da psicologia. Pai da psicologia, né? Jung. Carl Jung. Depois? Bert Hellinger. Não. Não? Leopold. Como é que fala? Leopold Schizoldi. Eu tô fazendo lição de casa com ele. Eu tô tirando a porque eu tô olhando no livro para ver se tá na ordem. Foi mais ou menos isso, né? É verdade. Depois, quem é o... Leopold Schizoldi. Schizoldi que fala? Schizoldi. Médico, psiquiatra, psicanalista do leste europeu, que criou a psicologia do destino e criou um conceito importante que eu uso muito, chama inconsciente familiar. Inconsciente familiar. Dentro das famílias há um inconsciente que prevalece. Sim. Ali, né? Freud criou o inconsciente. Jung, inconsciente coletivo. Schizoldi, inconsciente familiar. E nós estamos inseridos em todos eles, completamente. Não é? Por isso que não dá para tirar um e colocar o outro. Cada situação da nossa vida e o local onde a gente está tem a ver com isso, né? Exatamente. Muito bem, legal. Não conhecia o Leopold Schizoldi. Depois é o Bert Hellinger. Bert Hellinger. Todo mundo conhece aqui na Vibe Mundial. Nasceu em 1925, faleceu em 2019. Bert Hellinger, teólogo, psicanalista e criador das constelações familiares, da visão sistêmica, né? Depois de Bert Hellinger, Gerd Hammer, grande médico alemão, nasceu em 1935, faleceu em 2017. Criou a medicina germânica através das 5 leis biológicas. Nós já falamos aqui, mas a gente vai passar um pouquinho por todos esses campos daqui a pouquinho. E depois o Rupert Sheldrake. Depois o Rupert Sheldrake, que é o único autor vivo. Que é o que criou o campo... Ele traz o estudo do campo morfogenético. A abertura do campo da constelação familiar é parte do estudo do Rupert Sheldrake. Exatamente. É um olhar mais científico para essa técnica terapêutica chamada constelação. E são tantos nomes que fizeram história, estão fazendo, e ainda tem pessoas que chamam de, que está tudo errado, que isso não existiu, que esses estudos não tem nada a ver. A gente ouve umas coisinhas de vez em quando e é tudo científico, né? Tudo é ciência, né, Samira? Mas infelizmente ainda há muito atraso, né? O homem ainda se baseia, ele acha que ciência são publicações científicas em revistas com alto fator de impacto, com uma análise estatística robusta. Isso não é ciência. Isso é uma forma de fazer ciência. Né? Aí é baseado no empirismo e na fenomenologia, que também é ciência. Fenomenologia é o que eu observei. Então quer dizer que o que eu observei em 30 anos de consultório não tem valor? Né? É ciência. Não é? Porque você estava a partir da ciência. Há um fenômeno que se repetia. Eu via que o cachorro era igual ao dono. Quem vai tirar isso de mim? Foi uma observação de 30 anos. É ciência. E 30 anos que desde o primeiro dia de consultório eu falei, tem coisa aí. Eu não entendo, né? Fenomenologia é isso, né? Eu observo o fenômeno, ele se repete, mas eu não entendo. Aí eu fui estudar. De fato é isso mesmo. Fenomenologia. Diferente a palavra, né? Mas vamos falar um pouquinho do livro e a partir daí eu já tirei a lição de casa. Ele passou no teste.
inclusive com as datas de nascimento e falecimento dos né, de quase todos os autores, tirando o último, que só tem o nascimento. Graças a Deus. Que é uma pessoa super importante para a nossa ciência hoje em dia. E com uma fala consistente e que a gente entende. Isso é bem legal. Ou seja, é acessível a todos nós. Basta a gente pesquisar. Certo? Síndrome familiar multiespécie. Primeiro eu quero entender o que é a família multiespécie. Que termo novo é esse que você está trazendo para a gente? Já trouxe até com a medicina germânica, né? Multiespécie está aqui, medicina germânica multiespécie. E agora com a síndrome familiar multiespécie. Esse termo já tem vários anos, ou talvez algumas décadas. Não é meu, obviamente, mas ele vem dizer que as famílias são formadas de indivíduos de espécies diferentes. E que os laços entre essas espécies, humana com cão, humana com gato, humana com passarinho, são laços emocionais. São laços que não são sanguíneos, obviamente, mas são tão fortes. Os laços emocionais, psíquicos, são tão fortes quanto os laços sanguíneos. Ou mais. Eu deixo essa dúvida, porque eu ainda acho que os laços emocionais são mais fortes, às vezes, que os sanguíneos. Eu acredito nisso também. Porque a relação com o animal, com o bicho de estimação, acaba sendo uma linha muito fininha, né? E a gente se preocupa tanto quanto um filho mesmo. Sempre tem um da casa que é o pai daquela criança, né? E tem essa preocupação. Tá. E o que eu entendo pela síndrome familiar multiespécie? Eu sempre trabalhei com essa síndrome, não sabia que tinha esse nome. Esse nome foi identificado, criado por mim. É aquela doença que acomete todo o sistema familiar, mas que muitas vezes se manifesta exclusivamente no animal. Tá, é como se fosse um padrão de toda a família, daquela casa. É da casa, né? Da casa. É da casa. Da casa. Não é dos outros da família que não moram junto. Não, pode não morar junto. Pode não morar junto? Às vezes o cachorro está ligado ao avô, o pai do tutor, que o cachorro não conheceu. Ah, ele entra no emaranhado? Entra. Às vezes o cão é leal ao avô do tutor, ao pai do tutor, que o cachorro jamais, nunca sonhou em ter conhecido. Nossa, Marcos. E de que forma a gente pode entender isso? Olha, eu posso ter, como óculos, né? Eu posso colocar vários óculos e várias visões. Eu posso olhar como terapeuta dentro do conceito do inconsciente familiar, do X-Old, dentro do conceito de inconsciente coletivo do Jung, dentro do conceito de inconsciente do Freud, dentro dos campos morfogenéticos de Sheldrake, né? Dentro da honra ou lealdade invisível de Bert Hellinger. Às vezes o cachorro é leal ao pai do tutor, adquirindo o mesmo câncer do pai do tutor. Isso quer dizer que o animal ele não chega até a nossa casa à toa. Não. Ele faz parte desse sistema familiar. Ele é atraído. Ah, ele é atraído. Ele é atraído por esse sistema. Todas as nossas relações são de atração. Marido, mulher, funcionário, empresário. Por que a relação homem-animal não seria? A hora que a gente escolhe o animal, né? A hora que ele nasce na casa da gente, acaba ficando. A hora que eu tô andando, né, de carro na rua, enquanto um cachorro, eu nem passava naquela rua, nunca passei, vi o animal deitado, peguei para mim. Foi coincidência? Não. Essa palavra a gente tem que abolir do dicionário mental. As coincidências, elas não existem. Tudo obedece a uma sincronicidade que a gente não entende como ela funciona, mas ela é real. O animal, independente do porte, ele pode fazer parte. Um cachorro que é muito forte, por exemplo, ele pode entrar numa família exatamente para trazer a força para aquela família? Sim. Porque às vezes ele tem músculo, ele é forte, ele é grande. Ou o sexo. Às vezes, por que a gente às vezes tem uma fêmea e não um macho? Por que um macho e não uma fêmea? Qual que é a questão, né, do alinhamento do feminino ou do masculino que nós precisamos olhar
para o nosso sistema familiar. Às vezes uma mulher vai adquirir um animal que é fêmea para ter os mesmos problemas ovarianos, uterinos, ginecológicos que o sistema familiar dela tem. E assim é com o macho também. Acontece com o macho também. Então o tamanho do cachorro, o porte, a raça, as tendências, o gênero, tudo tem um caminho aí ainda muito, que precisa estudar muito, mas isso não é coincidência. E o tutor, a pessoa que levou ele para casa, a ligação acaba sendo maior, ou ele pode também escolher outro? Ele está ligado a todos. Não necessariamente a quem comprou, a quem adquiriu, a quem achou, mas a quem ele tem uma relação que a gente não entende ainda de similitude maior. Às vezes eu achei meu cachorro na rua e levei para casa, ele se identificou com a minha esposa. E passa a adquirir questões que são dela, né? Eu só achei e levei para casa. Ele não quer dizer que ele não esteja ligado a mim ou ao meu filho, mas a minha esposa é engraçado. Todas as questões que ela tem, o cachorro tem. Pronto. Já desvendei um fator chamado fator identificação. O animal copia o tutor, assim como o filho copia o pai ou a mãe. É o espelho mesmo, É a honra, né? A lealdade invisível, né? Eles nascem na casa que tem que nascer, né? Eles são levados para a casa que tem que estar. Não tem cachorro que chega na casa errada. Olá. Legal isso, né? E quando a gente percebe também que a pessoa já teve um cachorro anos atrás, ou gato, e depois pega um cachorro novo e parece que tem as mesmas questões, é igual, faz coisas iguais. Hoje eu fiz programa... É o sistema. É o sistema familiar. Hoje eu fiz programa ao vivo aqui na rádio e falei desse tema. Eu saindo do estúdio, entrou uma mulher no Instagram e falou assim: a primeira vez que eu ouço você na Rádio Vibe Mundial. Eu tive 5 cachorros, 4 morreram de câncer. E câncer tem uma questão na minha família. Aí ela colocou um emoji lá de uma pessoa chorando, né? Puxa vida, preciso olhar para isso. Há um padrão. Você falou a palavra padrão aí. Há um padrão. Que padrão é esse? Por que tanto câncer dentro do sistema familiar da ouvinte? Ela precisa olhar para isso, porque amanhã pode ser ela. Sim. Porque de 5, 4 é 80%. E o que não foi, a gente também não sabe o que foi. Pode ter alguma coisa adormecida. Não sei da história, né? Então veja, né? A gente precisa olhar para isso. Eu vou dizer uma coisa, Samira, muito forte. Vai chegar um dia que você vai no médico, o médico vai perguntar assim: Samira, você tem cachorro? Eu tenho. Tive vários. Do que seus animais faleceram? Porque ele, na dúvida do diagnóstico ou das tendências que você tem a adoecer, sabedor o médico que é das tendências dos seus animais, eles vão dizer: Porque são indicativos, as questões dos animais acabam sendo indicativos da nossa saúde. Aonde a gente tem que se proteger, como que deve ser a prevenção, quais são os maiores riscos. Exatamente. Quando você fala de doenças e doentes, até no livro você aborda isso, de que forma você opta por tratar? Em todas. Às vezes de forma auxiliar, quando a pessoa fala assim: já estou tratando com outro veterinário, mas eu trouxe aqui porque eu sei que você tem uma outra visão. Perfeito, vamos fazer o tratamento junto. Ou quando a doença às vezes do animal não é grave, a pessoa só quer tratar, às vezes um transtorno de comportamento, agressividade, ansiedade, e a gente trata de forma única, de forma principal, só com essa técnica chamada método Marcos Fernandes. Então me fala dessa técnica, como que é o passo a passo desse teu tratamento? Perfeito. Ela é composta de 5 pilares. O primeiro é o diagnóstico do cachorro. O que o cachorro tem? O cachorro tem gastrite, já estou tratando no outro veterinário. Perfeito, gastrite. Então vamos aplicar o método Marcos Fernandes. Segundo ponto, fator identificação. Eu pergunto para a senhora assim: esse cachorro é mais ligado à senhora ou ao seu marido? Aliás, quem mora em casa? Eu, meu marido, meu filho. Com quem que esse cachorro é mais ligado? Meu marido. Então, perfeito. Então, o fator identificação, que é o segundo item, já está resolvido. É gastrite,
está ligado ao marido, e junto com o fator identificação tem o que a gente chama de genograma. Genograma são os desenhinhos que a gente faz para, de fato, fechar que o cachorro e o marido têm a mesma questão. Tanto que aí eu pergunto, né? Seu marido tem gastrite? Eu falo, tem. O que é genograma? Genograma, sabe lá na escola, árvore genealógica, onde você fazia umas bolinhas assim, pai, mãe, tracinho, filhos, né? E aqui eu coloco o cachorro, sempre na posição de filho. E dessa forma é uma visão espacial da família. Entendi. Facilita demais eu entender o que acontece. Os médicos fazem isso, especialmente quando a gente tem uma doença genética. A gente chega no médico, doutor, eu tenho essa doença na família. Ele faz um genograma na hora, quem nessa família tem? Quem é a família? Ele vai desenhando, entendi. Nossa, teus tios, teu pai. Agora já sei de onde veio, né? Qual veio familiar, veio a tua questão. Esse é o genograma. Entendi. É como se fosse um... Como é que fala? O exame de sangue? O exame de sangue. O hemograma. Hemograma. Só que não é o hemograma, é o genograma. Até parece, né? Parece, mas não é. É pra gente lembrar do que se trata. E depois, qual o outro passo? Fator humanização. Eu faço algumas perguntas, porque eu digo assim pra pessoa, a senhora humaniza muito seu animal? Ela fala assim, não. Isso é muito subjetivo. Ou sim. Eu faço algumas perguntas e eu vou pontuando. Eu pergunto, por exemplo, qual é o nome do cachorro? Ela fala, Joaquim. Ponto. Leva 30 pontos na carteira. Já é um nome de gente, né? Leva 30 pontos na carteira. A senhora deixa de sair, ir no churrasco da família, ir no cinema, jantar com seu marido por causa do cachorro? Deixa. Mais 30 pontos. E assim eu vou pontuando. Até chegar para ela, aí ela fala assim, eu não humanizo o animal, falou para mim. Eu falei, engraçado. Por que deu 80 pontos aqui? Já vale multa. Não, já perdeu a carta. Falei, senhora. Humaniza. E por que para mim isso é tão importante? Porque eu descobri que quanto mais eu humanizo, mais ele se identifica comigo. Mais ele pega as minhas coisas, minhas doenças, meus comportamentos, minhas questões. Então, isso é sério, né? É sério. Então o terceiro item é o fator humanização. O quanto esse cachorro está no lugar de um filho. Hoje em dia, na maioria das vezes, a gente sabe que está. Na maioria das vezes, a gente sabe que está. E quando que então, mesmo que se eu estou num churrasco, não, eu preciso voltar para casa, porque o meu cachorro está sozinho, isso também faz parte dessa humanização. Faz. E eles ficam muito bem sozinhos, né? Bem melhor que a gente, com a gente, né, às vezes. A gente não tem... Então, vamos lá, fala pro ouvinte. A gente não tem que se preocupar que o cachorro está sozinho, tadinho. A gente não tem que se preocupar que o cachorro está sozinho, tadinho. Por quê? A forma dele lidar com ele mesmo é muito prática, desde que a gente deixe água, comida e o brinquedo dele. Quem não consegue ficar sozinho é você. Tá ouvindo, gente? É sofrível, né? Dói. Eu não me incomodo porque eu não sou a tutora do cachorro lá de casa. Mas eu já percebi que tem alguns movimentos que acabam trazendo isso. E com certeza muita gente aí também. Por que com gato a turma deixa mais à vontade? O gato ele tem uma outra fisiologia, né? Um outro comportamento, né? O gato ele tem mais individualista, não é tão necessário, carente emocionalmente como o cachorro, que fica sempre junto, né? Normalmente, né? Embora isso também é um certo preconceito com os gatos. Os gatos têm essa questão também, mas eles se manifestam menos, né? É uma outra espécie. Não dá para comparar. São bem diferentes. São bem diferentes mesmo, São né? bem diferentes mesmo. São mais quietos, né? Também. Sim, sim. Só que eles fogem de casa também. Viu, gente? Gato foge de casa e às vezes tem que procurar bem para achar aonde que ele está escondido. Porque às vezes ele está escondido com medo em algum lugar. E atendo muitos animais que fogem de casa e, na verdade, quem queria sair de casa é alguém da família. Ah, como isso é interessante. Olha a gente jogando aqui, jogando as pinceladas e o Marcos soltando. Verdade. É alguém que quer ir embora. Que não aguenta mais estar ali. Exatamente. Naquele local. Às vezes é um casal que precisa se separar.
é um filho que não aguenta os pais brigando. Aí você arruma um cão ou um gato que vive fugindo. Às vezes é a mãe que não aguenta mais os filhos. Às vezes é a mãe. E o marido. O marido. Uma série de... Olha que interessante isso. Acabou o primeiro bloco. Falamos nada. Ainda falta muito. Marcos Fernandes, quem quiser contato com você para fechar esse bloco... www.drmarcosfernandes.com.br e Facinho. Instagram oficial Dr. Marcos Fernandes. Dr. Marcos Fernandes, oficial, Dr. Marcos Fernandes, oficial Dr. Marcos Fernandes, DR Marcos Fernandes. Estamos tendo uma DR aqui? Não estamos. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, estou conversando com o Dr. Marcos Fernandes do programa... Instituto Marcos Fernandes. Tá, ele me assusta porque já mudou o nome e esqueci. Toda segunda-feira às 3h30 da tarde. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial e Você, hoje conversando com o Dr. Marcos Fernandes, do programa que não tem erro o nome, tá? É Instituto Marcos Fernandes. Não tem erro, gente. Quando? Segundas-feiras às 15h30. Toda segunda-feira, às 15h30. E agora o Marcos está aqui comigo hoje para falar deste novo livro, um novo trabalho dele, que é o Síndrome Familiar Multiespécie. Já está à venda? Já está à venda. Quem tiver interesse, está no Kindle da Amazon. E quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo que eu encaminho autografado. Que bonitinho! Aí o caminho pelo site? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp é melhor? Então fala o WhatsApp, sabe de cor? 0 operadora 11 99639 0089. Repete, código 11 99639 0089. Muito bem. Corre, pega um papel, caneta ou celular, daqui a pouco a gente repete. Esse livro vai ter o lançamento no dia 18/12. Horário? Às 14 horas, na Avenida Paulista 509, Livraria Martins Fontes. Uma livraria tão gostosa. Muito bem. Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509, domingo, dia 18. Paulista está fechada. Vem passear, vem aproveitar. Às 14 horas, num domingo. Para quem não sabe, se eu não me engano, é metrô Brigadeiro. Em frente à estação metrô Brigadeiro. Facinho de chegar, né, gente? Não precisa nem vir de carro. Não. Né? Vem de metrô, rapidinho, desce quase em frente. É sensacional. Depois aproveita a Paulista. Aproveita a livraria, aproveita a Paulista fechada. E vamos continuar falando aqui. Todos os livros a gente encontra por esse WhatsApp? Todos. Cara de um focinho do outro. Os animais e as constelações familiares. Medicina germânica multiespécie, síndrome familiar multiespécie. No site a gente encontra informações sobre eles? Encontra. No Instagram também. No Instagram também. DR Marcos Fernandes. Não, oficial DR Marcos Fernandes. Esse oficial na frente ficou diferente. Ficou. Tinha outro Marcos Fernandes? Tem muitos Marcos Fernandes. Puxa vida. Tem Samira Chaine também, tá, gente? Mas pode me seguir, viu? Eu nunca falo pra me seguirem, mas é Sami Chaine, pode me seguir. É aberto, não precisa pedir solicitação, não, é só seguir. Telefone de contato para pedir os livros, inclusive, e obter mais informações, código 11 99639 0089. 99639 0089. Bem facinho. Continuando, método Marcos Fernandes, você já falou. Diagnóstico clínico, fator de identificação, genograma, fator de humanização. Faltou mais. Faltou 2. Agora vem emaranhamento familiar multiespécie, que eu peguei das constelações. Bert falava, esse conflito é por conta de um emaranhamento familiar. Aí eu acrescentei no método emaranhamento familiar multiespécie. Tá. Então, os desequilíbrios do não respeito a uma ou mais das 3 leis do amor, hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento, vai dar o emaranhamento familiar que vai ocorrer dentro de um sistema multiespécie. E pode acontecer do cachorro ou do gato ou do passarinho, não importa, estar com questões de saúde e nós também sermos atingidos por isso? Sim. O contrário também vale. Vale. Porque se eu atrair um cachorro que tem problema de pele,
É porque eu tenho essa questão também, ainda que eu não tenha identificado na minha vida. Porque de repente eu tenho um sistema imunológico que permite que isso seja combatido e a doença de pele não surja. Por um exemplo. exemplo. Não sei nem se isso é válido, é só um exemplo por cima, tá? Então, a minha forma de viver, o meu estilo de vida pode encobrir uma questão que poderia acontecer comigo. Favorecer Mas ou o desfavorecer. animal vem até mim para mostrar que aquilo também precisa ser cuidado. Porque eu preciso aprender a cuidar, né? Interessante. E a gente se preocupa tanto, às vezes, mais com a comida do animal de estimação do que com a nossa. Mais com o bem-estar do animal do que com a nossa. Não é? A gente fala, você não pode comer isso, mas a gente come. E às vezes também não é uma coisa legal, né? Samira, ou seja, a gente não se cuida tanto quanto deveria, cuida mais do animal. Então, se a gente não cuida da gente, a gente também não pode cuidar do outro adequadamente, né? Não é? Eu acho. Que há muitas questões assim pra gente pensar. Acho que a gente tem que começar a colocar a vida assim num telão e começar a analisar o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço pra mim, o que eu faço pro animal, se eu tenho cachorro, se eu tenho gato, como eu cuido de cada um, por que eu cuido mais de um e menos do outro. Acho que são muitas questões que a gente deveria sinalizar mesmo, né? Exatamente. Exatamente. E depois de tudo isso? Depois do emaranhamento familiar, que é um conceito de Bert que eu levei para a família multiespécie, dentro da quarto pilar ainda tem o conflito biológico multiespécie. O conflito biológico é do Dr. Hammer. Eu acrescentei o multiespécie para dizer que é aquele conflito que todo o sistema vive e não só a pessoa. Porque os animais adoecem dos conflitos biológicos que nós não resolvemos. Então, você me traz um animal, ele está doente, eu vou dizer, esse cachorro está ligado a você? Tá. Então, você está com tal conflito. Por isso que ele está doente. Através da doença do animal... Aí é mais emocional. Através da doença do animal eu vou dizer qual que é teu problema. Tá. Mas você está cuidando de gente também ou você está cuidando só de animal? Eu me classifico como um terapeuta familiar multiespécie. Uhum. Porque quando eu digo, olha, se o seu cachorro está com problema de coluna, a senhora está com um problema de autodesvalorização. Eu estou cuidando dos dois. Porque a coluna significa isso. A coluna significa isso. Aí eu confirmo. Por acaso, ele é ligado à senhora? Sim. A senhora teve alguma questão de autodesvalorização? Vou contar um caso real. A pessoa falou assim, eu sofri uma demissão injusta depois de trabalhar 20 anos numa empresa. Sabe essas empresas que demitem sem nenhuma humanidade? Sim. Como é que a pessoa se sentiu? Desvalorizada. Quem adoeceu? O cachorro. Da onde? Da coluna. Ela até pode ter a dor, ela até pode sentir o desconforto, mas ele vai ser o mais atingido. Talvez porque é o mais sensível. Uhum. No caso, esse caso específico, ela estava sem sintomas. Ainda. Porque o que eu mais vejo é o cão adoecer primeiro. Aí a pessoa depois pela sensibilidade, é cão e criança, né? Planta, cão e criança, né? E no livro você detalha tudo isso que a gente está falando. No livro você traz ponto a ponto para que a gente possa entender. E tem algumas histórias também para que a gente possa entender de uma forma mais visual, talvez? Tenho, fiz questão. Acho que no penúltimo capítulo são casos clínicos. Eu não tenho certeza, mas acho que tem uns 8 ou 9 casos, né, práticos que eu vivi em consultório e redigi como se fosse um capítulo para a pessoa entender que isso não é uma teoria vaga, né, que eu estou viajando, né? Isso é real. Eu trabalho no dia a dia, corpo a corpo com o cliente. Estou vendo aqui que tem um caso de linfoma em tutor e no cão. Que mais que eu tenho aqui? O animal no lugar do neto. É comum isso também, né? Muito. A gente fala muito do filho, mas ele também pode ser um neto. E Bert Hellinger é danado. Bert Hellinger fala, às vezes o padrão pula uma geração e do avô vai pro neto. Não é que na família multiespécie acontece isso também? Olha só. Às vezes o pai e a mãe não tem a questão, mas os avós têm e o cachorro tem. Igualzinho o Bert falava. Nossa, e o Bert era um observador, né?
Em todas as questões. E o tratamento, como que você traz o tratamento para todas as questões? Você foi lá, você trouxe todos esses passos. Tá, vamos resolver o problema? Vamos resolver. O tratamento é o 5º pilar, e nesse pilar, primeira coisa que eu faço é comunicar a pessoa que o conflito que ela tem, ou que o animal tem ligação com aquele indivíduo da casa, é referente a isso. Conflito de separação, conflito de autodesvalorização, conflito de ataque, conflito de perda. Só de eu falar e informar a pessoa, o Dr. Hammer diria que é como dar luz a um cego. Tá. Então, quando eu falo, sabe esse problema de coluna do seu cachorro? Tem a ver com a sua demissão desumana e como a senhora impactou. Isso impactou na sua autoestima. Eu sugiro que a senhora olhe para isso, para ressignificar. Ressignificar é olhar com outro olhar a tudo que lhe aconteceu. A partir disso, começa a melhora. Tanto do animal, quanto numa prevenção de um problema que ela teria se caso eu não informasse, ou caso ela não tivesse ido no consultório, levar o animal para tratar o problema de coluna. Então ela vai buscar o tratamento do físico, mas também tem um tratamento aí psicológico e emocional. Tem, não há dúvida. Nessa hora, além de informá-la do conflito, eu faço o que o Dr. Hammer pedia, que era escrever uma carta. Aí eu falo para ela, senhora, por favor, escreva uma carta e coloque para fora tudo que a senhora sentiu ao receber uma carta de demissão pelo WhatsApp depois de 20, 25 anos de empresa. Nossa, eu fiquei muito revoltado. Ótimo, coloca isso. Isso é tua cura. E isso não impede que a pessoa seja encaminhada para um psicólogo, um psicanalista, que vá buscar uma psicoterapia breve, que são as constelações familiares, né? Aí, cada caso vai ser um caso, porque eu vou depender das crenças da pessoa. Às vezes eu falo assim, procura um psicanalista. Eu falo, nem pensar, porque uma vez eu fui um psicanalista, não gostei. Não, calma. Busca um psicólogo. Busca uma constelação, né? Olha para isso. Aí, é um trabalho que eu deixo muito na mão do ser humano. Eu trato o cachorro com as minhas áreas por problema de coluna. No entanto, a questão da pessoa, eu informo, indico os tratamentos e aí eu solto. E você acredita que ainda quando a gente fala em terapia, em psicanálise, em busca de um psicólogo, ainda tem resistência? Infelizmente. E não é pelo fato de ser psicólogo, psicanalista ou qualquer outra técnica, a pessoa não quer olhar para ela. Né? É o que eu mais vejo, inclusive. As pessoas não querendo olhar para suas dores. Porque se ela olhar, ela vai ter que tomar algumas atitudes. O corpo já está gritando. Quem gritou primeiro foi o cachorro. Agora é ela que vai adoecer. Inclusive eu informo ela. Falou, olha, igual uma vez eu atendi uma cadela com nódulo mamário e falei para a tutora, né? Como é que estão os seus exames ginecológicos, seu check-up? Ela falou, estão vencidos. Eu falei, por favor, faça. Né? 2 meses depois ela aparece me informando que havia localizado um nódulo na mama direita dela. E o animal dela já tinha um sinal. O animal mostrando uma coisa que não estava legal. Como eu vi que a ligação entre elas era muito forte, eu falei, e morava somente ela e a cadela. Falei, por favor, vá no médico. A questão de morar sozinho e ter o animal mostra que o emaranhado é só entre essas duas pessoas não, entre o tutor e o animal, ou como você disse lá no começo, qualquer pessoa de fora, mas que faça parte da família dela, também está no sistema. Qualquer pessoa de fora que faça parte da família que está no sistema pode influenciar na doença do animal. Mas a gente vai primeiro na pessoa contactante. Mesmo porque eu, de repente, posso ter na minha mente muito fielmente uma pessoa da minha família. De repente há uma preocupação, há uma questão, e isso também o animal sente, né? Sem dúvida. Esse caso mesmo do nódulo mamário, né? Essa moça é metade o pai, metade a mãe. Eu não levantei histórico na época, não tinha essa consciência, né? Foi há muitos anos atrás, mas me chamou muita atenção. Eu hoje perguntaria para ela, sua mãe teve nódulo mamário? Você sabe se a sua avó teve?
Porque eu vou buscar isso lá atrás, né? Num padrão. A doença é um padrão, né? Então, muitas vezes, o animal, no caso, estava identificado com ela, diretamente. O cachorro nódulo mamário, ela nódulo mamário, né? Veja como é importante, Samira, a gente olhar para a família multiespécie com esse olhar sistêmico, Sim. do Bert, né? Eu bebi por todas essas fontes, né? Isso foi maravilhoso na minha vida. E olhar quem da nossa família passa por cada situação, como isso me envolve, como isso me atinge. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. E se eu não quero um tratamento desse que você está me propondo, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de utilizar coisas mais pontuais, como a homeopatia, como os florais, que para a pessoa que não quer falar ainda, pode ser mais leve trazer essa coragem? Pode. A pessoa não está no momento dela, né? A fruta está verde, né? Tudo tem um momento, né? Da pessoa se abrir, né? A gente tem que olhar com respeito, entender, aceitar o outro como é naquele momento. No entanto, eu entendo que se a pessoa chegou na tua frente, tá ali uma situação em que Bert fala muito isso, né? A gente tem que ser muito honesto. Se um terapeuta deixa de falar a verdade que ele vê naquela situação, ele não é honesto. Eu falo. A pessoa fala assim, eu não vou fazer o que você está falando. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Eu não tenho essa expectativa de mudar as pessoas ou o mundo. Mas a minha responsabilidade é com a minha consciência, né? O meu compromisso esse é meu propósito de vida. É tratar as famílias multiespécies. Não adianta tratar só o animal que chega até você, vai criar um número grande e a questão não vai ser resolvida. Enxugar gelo. Enxugar gelo é ótimo. Não vai resolver. Aprendemos errado na escola. Errado não, né? Não foi adequado a escola informar pra gente que a doença era do animal. E isso as escolas fazem até hoje. E eu espero que a gente mude esse olhar, né? Naquela época que você estudava, tinha relatos, a doença do animal era tão próxima às doenças dos humanos como agora? Nem se falava. A gente vê animal com diabetes, animal com câncer, animal tendo AVC. Eu tenho a impressão que isso sempre aconteceu, mas hoje muito mais a gente percebe pela proximidade. Antigamente morria o cachorro no quintal, nem sabia do que morria. Né? Lá no interior, jogava no rio, enterrava de qualquer jeito, né? Hoje os animais, eles mudaram o seu status, né? Não é mais um animal, é um membro efetivo da família. Tanto que eu falo da humanização, falo mal. Mas não é falar mal só. Tem um lado bom da humanização. O lado bom são a criação dessas especialidades, a evolução da medicina veterinária, os hospitais. Hoje nós temos ressonância magnética, tomografia. Isso ocorre em função de uma humanização. Eu estou aqui, tenho um programa de rádio há 22 anos, as pessoas ouvem por quê? Porque o animal não é mais um animal. Porque se fosse, a pessoa teria um outro interesse sobre ele. E Marcos, a gente precisa disso. Porque a hora que você chega em casa e aquele animal vem com toda a saudade do mundo querer te dar boas-vindas, você muda as suas emoções. Você até chega em casa irritado por uma série de coisas. Mas depois que você se depara com aquilo, você dá uma... Sabe? Falei isso no rádio hoje. Você tá demais. É uma acalentada, isso é tão bom, porque mesmo que você não queira, aquilo muda a energia que está ao seu redor. Eu chego em Ele casa... chegou no momento que a gente precisa. Eu deito no chão da sala, já vem a gata. E ela lambe o cabelo, ela morde meu pé, e aí eu brinco com ela. São os melhores momentos do meu dia. Não é? Na hora que eu chego em casa, o meu cachorro, ele dá um salto ornamental. Ele fica na minha altura, porque ele quer abraçar, ele quer beijar. Ele quer que você brinque com ele, lógico, né? Tem que brincar, né? Tem. Faz bem pra gente também. A gente parou de brincar. Né? A gente precisa alimentar essa criança interior. É da criança, né? É nosso isso. Não é? Quando a gente vai lá para a medicina germânica, o que eu trago para cá? A gente traz os conflitos biológicos. Aí são os conflitos. Esses são os conflitos. Aí o outro livro, ele detalha bem. Isso, o outro livro é específico disso.
Eu só usei a medicina germânica para um item dos pilares. Mas quando eu trago esses conflitos, que tipos... Você falou dos conflitos, mas de que forma eles nascem, como que eu posso tratar e o que ele pode me afetar? Os conflitos são os principais de separação, quando tem um casal que se separou e um deles não aceita a separação. Conflito de ataque, quando eu sou ofendido, caluniado. Né? O animal adoece dos problemas de pele mais grave, né? mais profundo. Os conflitos de perda são muito comuns, onde a gente vai adoecer do ovário ou do testículo. Os conflitos de autodesvalorização, onde eu vou adoecer do sistema locomotor, osso, músculo, nervo, osso, músculo, tendão, articulações, né? Esses eu citei 4, são os principais que eu vejo esses conflitos adoecendo os animais. Quando você fala, por exemplo, conflito de perdas, a pessoa que perdeu aquele emprego de uma vida toda, ela traz questões que a medicina germânica vai atender? Exatamente. Embora eu possa perder o emprego, e como eu citei o caso, a coisa cair para mim como eu sinto não valorizada. E aí não é perda. Aí não é perda. Aí eu vou adoecer do aparelho locomotor. Se eu tenho... porque cada um... Por exemplo, eu e você somos demitidos. A Samira é um universo à parte do Marcos. O Marcos vai sentir essa demissão de uma forma. A Samira vai sentir essa demissão de outro. Né? De outra. Por isso que existe essa questão da individualidade mesmo, né? Os mesmos conflitos que as pessoas vivem, elas não provocam as mesmas doenças. Uhum. Isso é um conceito errado. A gente achava que o estresse adoecia. O estresse não adoece. Os conflitos biológicos que a gente tem é que nos adoecem. Precisaria de um estresse muito específico para provocar na gente um sintoma ou uma doença específica. O estresse em si não traz doenças específicas. Isso é muito genérico, né? Todo mundo pode passar por estresse, mas a forma como eu lido com o estresse e a situação que envolveu vai dar uma característica para cada um de nós. Exatamente. E a partir dali, eu posso reagir de um jeito e você pode reagir de outro. Perfeito, de acordo com a criança interior. Um pode pegar um limão e fazer uma limonada. O outro pode querer socar a parede. Interessante. E cada situação dessa afeta um órgão do nosso corpo. Exatamente. Uma função importante do nosso corpo. Por isso que a gente precisa... Toda a situação da nossa vida, então, pelo que eu estou entendendo, a gente precisa realizar. A gente precisa ter um entendimento do que aconteceu, o que eu estou sentindo e o que isso está fazendo comigo hoje. E o que eu quero daqui para frente. Exatamente. Vou dar um exemplo. Às vezes eu sofro uma demissão e eu adoeço dos ossos, articulações. Por quê? Porque quando criança, houveram situações que eu me senti desvalorizado. Então agora, na demissão, eu linko com a criança interior em que eu vivi situações de autodesvalorização. Por isso que eu adoeço. Diferente de você. Você não teve isso na infância, por exemplo. Então, você sofre a demissão, fala, tudo bem, melhor. Agora eu vou abrir meu café. Agora eu vou realizar meu sonho. Exatamente. Para cada um é uma forma de lidar. Mas isso vai muito também de acordo com a nossa personalidade e com o que a gente viveu até hoje. O que ficou de crença e de padrão. Perfeito. Não tem como, né? As crenças, elas ditam o nosso dia a dia. Aí entra o consciente coletivo, todo esse trabalho de inconsciente que você falou aqui, tá tudo emaranhado. A relação, a verdade é essa, tá emaranhado. E a gente precisa enxergar para tirar essa lente. Para tirar essa lente que tá aí fazendo esse contato direto com os olhos. Muito bom. E o programa passa rápido. Acabou. Quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. Junto a essa mensagem, já convida para o lançamento e já passa os seus contatos. 18/12, Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509, em frente à Estação Brigadeiro, às 14 horas. Vou ter o prazer de conhecer você pessoalmente, caro ouvinte da Rádio Vibe Mundial, que aqui estou há 22 anos, com o maior prazer. Aqui é uma família,
né? Um dos momentos mais gostosos da semana é vir aqui fazer o programa. A mensagem que eu deixo a doença do animal não é exclusividade dele. Nós temos uma responsabilidade, não culpa, uma responsabilidade, porque somos maiores e os animais são menores. Dessa forma, a gente, entendendo isso, a gente pode ter uma relação, estabelecer uma relação de muito mais saúde física, psíquica, emocional para com o nosso animal que nós amamos tanto. Gratidão. Muito bem. Então, dia 18 de dezembro, às 14 horas, Livraria Martins Fontes. Nos vemos lá. Quem quiser contato com você e pedir o livro, código 11... 996390089. Código 11 996390089. Site? www.drmarcosfernandes.com.br e Instagram, @oficial Dr. Marcos Fernandes. Doutor é sempre com DR. Doutor é sempre com DR, sem ponto. Doutor é sempre com DR, sem ponto. Obrigada, Marcos Fernandes. Sucesso. Cada vez que a gente conversa, a gente vai trazendo informação e informação. Quando a gente vai ver, a gente já está pensando na vida. Não é só no animal de estimação que está lá em casa, ou que a gente conhece, casos que a gente conhece. É na gente. Os nossos conflitos, as nossas emoções, as nossas ações, que também tem muito a ver. Obrigada, Marcos. Sucesso para você. Toda segunda-feira, às 15h30, aqui na Vibe Mundial. E Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, tem Jornal da Boa Notícia. Eu já ia falar o que eu falo todo dia, né? A partir das 10, hein? De sábado, das 10 às 19 horas, JBN. E segunda-feira, 16h30, tô aqui de volta. Um grande beijo e até lá.